Olá pessoal, e hoje eu trago mais um episódio do LGBTQ História. E hoje eu trago a história daquele que foi guerrilheiro, sociólogo, jornalista, escritor. Eu vou falar de Herbert Daniel. Você conhece? E antes de eu continuar esse vídeo, eu vou pedir para você já deixando o seu like. Herbert Daniel nasceu em dezembro de 46 em Belo Horizonte. E foi na época em que estudava medicina na Universidade Federal de Minas Gerais que ele ingressou na luta armada. E foi um importante personagem contra a ditadura que durou de 64 a 85. E integrou grupos políticos de esquerda, como Polop, Colina e muitos outros. E foi líder junto com o Carlos Lamarca. No final dos anos 60, ele engajou um grupo de guerrilheiros. E foi na militância clandestina que ele se reconheceu e se assumiu homossexual. E o Herbert sofreu dois tipos de pressão nesse período: a violência da ditadura e a LGBTfobia por parte dos seus companheiros de guerrilha. Mas aí você que está me assistindo deve estar se perguntando, como assim? A esquerda tinha preconceito com homossexuais? Sim, naquele período eles viam a homossexualidade como um desvio que dividia uma luta maior. E para o Herbert poder continuar na guerrilha, poder continuar lutando por aquilo que ele acreditava, ele teve, de certa forma, que voltar para dentro do armário. E ele se dedicou tanto, mas tanto a isso, que seu rosto chegou a estampar os cartazes que procuravam subversivos. Na verdade, naquela época não existia o Grindr, né? Porque se fosse nessa época de hoje, com o Grindr, ele até podia continuar ali na encolha, né? Era só colocar no aplicativo ali, procura no sigilo e tal, e aí continuava fazendo as coisinhas dele, mas era outros tempos, né? E mesmo sendo procurado pela ditadura, ele conseguiu escapar de prisões e de torturas. E em 74, ele acaba exilando-se em Portugal e posteriormente ele vai para a França. E foi na França que ele conseguiu assumir um romance com outro homem, o seu companheiro de guerrilha, Cláudio Mesquita, aquele que foi com certeza o seu grande amor. É muito difícil você ser um par homossexual, porque você tem que fingir que você não é. Então é o caso de viver como amigos. Então, de repente, por exemplo, eu e o Cláudio tem um problema muito sério. A gente não tem nada em comum. Quando a gente tem que, por exemplo, declarar, quem é esse? Esse aí é meu amigo. Eu não digo que esse aí é meu par de vida, é uma pessoa com quem eu sou casado, uma pessoa com quem eu estou partilhando tudo. Então é muito difícil. E é claro que quando você tem que viver clandestino, você tem que assumir a hipocrisia de que são dois amigos vivendo juntos, né? E que o que os olhos não veem, o coração não sente, mas só não sente o coração de quem está por fora, porque quem está dentro tem um coração desse tamanhozinho, bem apertado, pelo preconceito, pelo sofrimento de ter que viver essa coisa escondida, essa coisa fechada. E na França, eles fizeram de tudo para sobreviver. Inclusive, o Herbert foi trabalhar numa sauna gay. E isso acabou trazendo para ele uma nova perspectiva de todas as coisas que ele pensava, inclusive sobre a sua sexualidade. E foi na França, inclusive, que ele começou a exercer a carreira de jornalista. No exterior, o Herbert acaba contraindo o vírus do HIV. E quando ele é anistiado e volta ao Brasil em 81, ele se torna um importante ativista pelos direitos de pessoas vivendo com HIV e AIDS. E o talento que ele tinha em argumentar acabava dando a ele a oportunidade de confrontar a forma com que a mídia tratava as pessoas soropositivas. Em 86, ele funda o Partido Verde, que, coligado ao Partido dos Trabalhadores, lança a candidatura de Herbert a deputado estadual do Rio de Janeiro. E ele foi o primeiro candidato assumidamente gay a concorrer no Rio de Janeiro. Infelizmente, naquela época, ele não conseguiu o número suficiente de votos para ser eleito. E ele escreveu vários livros que contam muitas passagens da sua vida, como, por exemplo, Passagem para o Próximo Sonho, Meu Corpo Daria um Romance e AIDS, a Terceira Epidemia. Segundo a própria mãe do Herbert falou, o Cláudio foi um grande companheiro nesse período, estando do seu lado, ajudando, cuidando. E o Herbert tinha como uma das prioridades, vamos dizer assim, como uma lei, acreditar na vida. Acreditar que tudo era possível, que as coisas um dia iam melhorar e que a vida tinha que continuar, independente dos problemas, independente de quantas vezes ele tivesse que se exilar. E a imagem dele era completamente diferente daquilo que as pessoas imaginavam de um guerrilheiro. Aquela coisa que o machismo constrói, que tem que ser duro, severo, rígido. Não, o Daniel era completamente oposto a tudo isso.
ele tinha uma fala mansa, ele era uma pessoa tranquila. E isso, de certa forma, dava um certo nó na cabeça das pessoas. Como assim? Ele é um guerrilheiro, mas ele tem uma postura completamente maternal? Eu não vou perguntar nunca porque eu acho que eu mereço tudo que eu tive. E em 2018, o escritor James Naylor Green lança a biografia Revolucionário e Gay, A Extraordinária Vida de Herbert Daniel. E é uma leitura que eu super recomendo para vocês conhecerem um pouco mais da história incrível que foi do Herbert Daniel. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, tenham curtido a história e se interessem a procurar um pouquinho mais sobre o Herbert. Eu agradeço quem ficou nesse vídeo até aqui. Eu sou o Marquetito e já sabe que eu conto contigo.